Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos na liturgia da nossa igreja dois grandes ensinamentos de fé. Primeiro, a instrução trazida por Jesus. Jesus que instrui. Se vocês olham as Sagradas Escrituras, vocês vão ver que em muitos momentos Jesus para ensinar o seu povo. Se nós fôssemos satirizar, brincar, nós iríamos nos questionar, mas o que é que ele ensina tanto? E o ensinamento de Jesus sempre é a respeito de Deus mesmo, da palavra de Deus. O Senhor não tem outro ensinamento a não ser falar com os seus seguidores a respeito da eternidade, a respeito da generosidade na obediência, que é algo que muita gente não entende. Para ser obediente, o homem tem que ser generoso. É a generosidade que faz o coração obediente, porque o generoso é aquele que não quer desagradar, é aquele que busca agradar a criatura amada. A generosidade é início de santidade, de abertura, de dilatação do coração. E vejam que aqui Jesus, mais uma vez, sai a ensinar o povo. E o grande ensinamento é essa generosidade que nós temos que ter. Que por incrível que pareça, os cristãos não têm mais. A generosidade de se deixarem moldar por Deus. A generosidade de buscar fazer a vontade desse precioso amigo que é Jesus. E é tão difícil a gente encontrar hoje pessoas espiritualmente generosas com Deus, que deixam, que permitem que Deus burile o coração delas de tal modo que elas poderiam exclamar, como São Paulo: eu sei em quem eu acredito. São Paulo fala no passado, em quem acreditei, mas parafraseando, nós poderíamos dizer: eu sei em quem acredito, por isso eu permito, por isso eu deixo, por isso que eu abro o meu coração, por isso que eu abro a minha vida, para que o Senhor possa me instruir e para que o Senhor possa me ganhar. Olha que coisa, ser generoso para que Deus possa me ganhar. Deus, com a minha generosidade, que me ganha, onde eu me dou gratuitamente porque simplesmente o amo, e o meu amor é uma resposta do amor dele para comigo. Vejam que essa generosidade nos faz chegar aos céus. Se vocês veem, a primeira leitura de hoje é quase que um discurso direto de nosso Senhor. Talvez a perícope, a parte mais importante da carta aos Hebreus, no tocante à palavra de Deus. Eu não vou dizer que é a mais importante, porque a teologia do sacerdócio da carta aos Hebreus é preciosa. Mas eu vou dizer que no tocante à palavra de Deus, essas palavras aqui da leitura de hoje, da carta aos Hebreus,
é a parte mais importante quando se fala da palavra dele. E vejam o que é que o autor sagrado nos diz. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz. Meus irmãos, aqui nós temos uma afirmação preciosíssima. Porque muitas vezes as pessoas vivem com o coração tão distante de Deus, que parece que Deus não fala, que parece que Deus silenciou, ou como um estudioso louco do início do século, como se Deus tivesse morrido. Não, Deus está vivo. E não é porque nós fazemos Deus vivo, porque nós cremos nele. É porque Deus está vivo mesmo, independente da minha crença. E a sua palavra é viva. Por quê? Porque é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está viva e nos dá o norte. E essa palavra, ela é eficaz, ela é suficiente para a nossa vida. Olha, nós não precisamos de nada, de nenhuma orientação, de nenhum norte, a não ser a palavra de Deus. Muitas vezes eu fico bobo, como as pessoas ficam procurando, né, indo atrás de pequenas coisas, palavras de autoestima, né? Palavras que jogue para frente, não é? Palavras e palavras e palavras e palavras que ficam naquilo ali. E meus irmãos, é importante para nós católicos, para nós cristãos, que nós tenhamos a capacidade de percebermos que só e unicamente a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Nós não precisamos de nenhuma palavra de autoajuda, de nenhuma palavra de estímulo. Não precisamos de nenhuma loucura astronômica, astrológica, como nós vemos de horóscopos e tantas coisas. E tem pessoas que vivem o tempo todo, né, procurando mensagens bonitas, uma coisa ali, uma coisa ali, muitas vezes até de cunho pagão. Quando eu digo para vocês, quando eu vejo alguém, algum paroquiano, assim próximo a mim, que eu vejo lá nos status uma frase bonita de um autor que é contra Cristo, eu tenho a dignidade e a hombridade de dizer assim: fulana, fulano, você sabe quem é essa pessoa que você está propagando a ideia? Aí sempre eu escuto: não, padre. Eu digo: coloque aí no Google rapidinho. É totalmente contra Cristo, é um espírita, sei lá o que é. Olha aí, veja, é um ateu. E sempre a pessoa ali percebe e logo apaga. Porque, minha gente, olha, essas coisas buscam suplantar a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz para as nossas vidas. Só que, diferente dessas coisas que o mundo nos propõe, a palavra de Deus, ela tem um poder de nos colocar para cima, mas também tem um poder salutar de nos colocar para baixo. Quando a palavra nos coloca em crise, e a crise, vocês devem saber, a palavra crise vem do grego crises, que vem de purificar, quer dizer purificação, como ouro no crisol. A palavra de Deus, ela muitas vezes fica martelando na nossa cabeça, porque tem o objetivo de nos converter, de nos fazer de verdade enxergar a vida com o olhar divino.
E é por isso que muitas vezes a palavra de Deus ela é tão dura. E o próprio autor sagrado hoje nos vai dizer, olha, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. A palavra de Deus é como uma flecha no coração do homem, onde o homem ali tem que se deixar transverberar pela palavra de Deus, como também aconteceu com Santa Teresa de Jesus no século XVI. Teve o coração transverberado pela palavra, pelo próprio Deus, que fez com que ela sentisse um ímpeto tão forte de servir a Deus e nunca olhar para trás. E sempre que a palavra de Deus nos coloca em conflito, nos coloca em crise, tem por objetivo nos fazer escolher a Deus, nos fazer ser mais de Deus. E ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela julga tudo, por quê? Porque a palavra é Deus, e a palavra estava em Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ninguém pode se esconder da palavra de Deus. Olha o que é que o autor sagrado diz, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que nós devemos prestar contas. É por isso que eu digo sempre aos leitores, ensino sempre, quando se faz leitura, não se fala ao final no plural palavras, mas do singular palavra. A palavra é uma pessoa que se encarnou, Jesus Cristo. Veja aqui, tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que nós iremos prestar contas. Veja, é a palavra que nós iremos prestar contas. Agora, como amar a Deus se eu não tenho amor pela palavra? Como eu posso amar a Deus se eu não tenho intimidade com a palavra? Me digam, como pastor de vocês, quando foi a última vez que vocês abriram as Sagradas Escrituras para ler em casa? Quando foi? Será que você lembra? Porque tem gente que nunca abriu a palavra de Deus em casa para ler. Tem gente que nem lembra quando foi a última vez. Por quê? Porque eu preciso ali fazer um exercício de generosidade, de deixar tudo, de deixar de lado o celular, de deixar de lado uma conversa, um programa de televisão ou sei lá o quê, para ali ler a Sagrada Escritura. Ah, padre, mas eu não sei ler. Tá certo, tudo bem. Fidelize um canal ali na televisão, que todos os dias você pode parar naquela mesma hora. Eu não sei dizer a hora que passa a missa transmitida que tem uma boa pregação. Sinceramente, eu não sei dizer. Mas, veja ali, tem gente que assiste televisão o dia todo. Fidelize uma horinha. Eu gosto desse horário, eu estou em paz. Eu vou escutar essa pregação, eu vou escutar o Evangelho, já que eu não posso ler, eu vou ouvir. Vejam, é importante, causa o mesmo efeito na vida do homem. Mas é preciso criar essa intimidade,
É preciso ter essa intimidade com a palavra de Deus para poder seguir a Cristo. Sabe por quê? As pessoas seguem tão mal a Cristo porque não conhecem verdadeiramente a Cristo. Porque se conhecessem, seguiriam a Cristo de todo o coração e seriam incapazes de trocar a Deus. Viveriam no mundo, porque nós não somos alucinados enquanto cristãos, mas seríamos generosos com Deus e nunca deixaríamos Deus por nada, porque descobriríamos um precioso tesouro que não é estranho. A própria palavra de Deus nos vai dizer: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Olha, minha gente, eu desejo para vocês uma amizade profunda e que vocês encontrem um tesouro precioso nessa amizade com nosso Senhor. E vocês irão ver, irão perceber como Ele é precioso nas nossas vidas. E a igreja é tão sábia que muitas vezes, quando a gente reza, a igreja causa também dentro de nós uma inveja santa. Padre, e existe? Claro que existe. Vá pegar um texto hagiográfico. A geografia na igreja não é geografia não, é hagiografia com H. É a história da vida dos santos. Não é? Pegue um capítulo da história da vida de um santo, assim. Eu vou estudar a vida de São Sebastião, eu vou ler, eu vou escutar a história da vida de Santa Luzia. Ou pega uma obra séria, né? E vá ler a história dos santos, que também é palavra de Deus, só que a palavra de Deus ali, vivida, aplicada na própria vida. E eu digo a vocês, uma das coisas na Igreja Católica que mais me ajudou a ser um amigo de Cristo, não 100% fiel, porque não sou ainda, né? Mas com esforço constante, foi justamente conhecer um pouco da vida dos santos. Vejam que isso se reflete na minha vida com tanto carinho e com tanto amor. Vocês devem lembrar, quem é mais velho aqui, quando eu cheguei nessa paróquia, quantas imagens nós tínhamos aqui nessa igreja toda. Se não lembram, eu lembro. Nós tínhamos 3 imagens aqui. Uma imagem pequenininha de São João, aqui. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e o Menino Jesus ali. Vocês devem lembrar. Nem esse paredão, nem chamava atenção, não é? O Menino Jesus assim e as outras pequenininhas. Não é? E vejam, né, que quando a gente foi reformar essa igreja, eu fiz questão de colocar imagens grandes para chamar a atenção de vocês, que não é para decorar, mas para incentivar vocês a quererem ser como eles. Não é? Vocês aí, não é? Sempre tem gente que senta no mesmo lugar quando vem à igreja. Não é? De vez em quando alguém muda o lugar, mas na sua comunidade, aqui na matriz, não é? Sempre tem aquele lugarzinho guardado. Não é? De modo que quando o padre aqui no altar vai procurar uma pessoa, vai direto no olho, fulano está ali, não é? Naquele lugar. Não é? Vejam que nesse lugar que você geralmente senta, tem uma imagem que chama bem a sua atenção. Crie uma intimidade com esse santo. Busque conhecer a história dele. E vocês vão ver o Evangelho vivido na vida. E nos incentiva. E quando a gente conhece, a gente deseja ardentemente, eu quero ser como. Isso aqui é aquilo que eu falei, é como que uma inveja santa, mas eu desejo ser, eu quero ser como. E isso agrada a Deus. Quando a gente olha
a situação de Levi no Evangelho, a gente vê que Levi não foi um irresponsável. Porque, vocês parem para pensar, Levi, que é Mateus, né, era um publicano. Quem era publicano era cobrador de impostos, era um cargo semelhante a um político nomeado. E todos tinham fama de ladrão ali, os coletores de impostos tinham fama de ladrão. Mas eram pessoas que viviam muito bem. E quando nosso Senhor passa ali, olha para Mateus, olha para Levi e não diz nada, só diz: segue-me. Vocês acham que se Mateus ali, Levi, não tivesse conhecido Jesus, não tivesse contemplado a amizade de Jesus com os seus amigos, se ele não visse que os outros eram amados, não é que os outros eram amados de verdade, ele queria ir? Se ele tivesse visto que Jesus maltratava, ele queria ir? Não. E porque ele viu que Jesus tratava muito bem os seus amigos, e queria muito bem aos seus amigos, Levi, no seu coração, com certeza, desejava ardentemente ser um grande amigo de Cristo. E quando Cristo chamou, segue-me, ele deixou tudo. Ninguém sabe o que aconteceu com aquele posto de cobrança, que as gavetas ali deveriam estar cheias. O que nós sabemos é que ele abandonou e foi atrás de Cristo. Por quê? Porque ele entendeu que o mais precioso da sua vida era seguir a Jesus Cristo. E vejam que o mais bonito de tudo, que é uma das coisas que mais me encanta em Jesus Cristo, é a capacidade que Ele tem de chamar os pecadores, de chamar os não santos, de chamar os limitados, de querer estar perto daqueles que não levam a vida tão correta, mas deixam muito a desejar. E vejam que são esses que atraem a Deus. É por isso que nós estamos aqui. Simplesmente nós estamos aqui. Por quê? Porque se fôssemos totalmente santos, a gente não precisaria nem de Jesus. É porque nós somos pecadores, limitados, fragilizados, quebradiços. É que o Senhor, o bom Deus, nos olha com um amor tão grande que nos atrai para Ele. E vejam o texto santo aqui. Levi vai atrás, e ele vai para a casa de Levi, senta, vai comer, e o povo olha, mas ele está junto com o pecador, ele está junto com os pecadores. E o Senhor aqui é fantástico. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores. Olha, seria uma miséria o que eu falaria aqui, não é? Mas a gente dizer assim, graças a Deus eu sou pecador, que Jesus nos atraiu, né, nos chama, é uma miséria, não é? Mas vejam, Ele veio chamar aqueles que são pecadores, que precisam do auxílio dEle, que precisam de verdade, da proximidade com Ele, para serem melhores. E é uma das coisas que mais me encantou em Jesus, porque nosso Senhor sempre olhou os quebradiços, nunca os perfeitos, nunca. Não pensem vocês que os apóstolos, que os discípulos de Cristo era o povo respeitado da sociedade, era o povo que muitas vezes não tinha valor de nada. E Jesus foi ao encontro deles e os amou. Mas amou de uma forma tão diferente que todos eles disseram: eu quero ser como Ele.
Eu desejo ser como Ele. Eu não vou fazer nada para desagradá-lo. Eu vou fazer tudo para agradá-lo. Eu vou dar o meu melhor por Ele. Eu lembro sempre de uma pessoa que roda a roda eu venho chamando muita atenção. E a resposta dessa pessoa sempre é essa: eu estou dando o meu melhor. E isso alegra tanto o nosso coração. E como seria santo, e como seria bonito, se nós pudéssemos, olhando a Jesus na Eucaristia, olhando a nosso Senhor, a gente dizer assim: olha, Senhor, eu sou pequeno, eu sou limitado, mas eu estou dando o meu melhor para ser teu amigo, porque quero responder com amor ao teu amor. Que o Senhor, o bom Deus, ilumine a nossa mente, para que nós possamos crescer todos os dias na amizade com Cristo e um dia, com a graça de Deus, sermos recebidos no céu por tão lindo e precioso amigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.